Olá, turma! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Marcelo Lima na área. No primeiro episódio, turma, falamos sobre tecnologia e trabalho, tecnologia e vida social, e tecnologia e globalização, os efeitos da tecnologia. Também falamos o que seja tecnologia. Tecnologia, aplicação da ciência. Ciência é a pesquisa, a ciência é o estudo, porque o estudo, a pesquisa, é ciência normatizada, lógico. Isso gera uma tecnologia, ou seja, uma aplicação, que gera também inovação. Porque se eu tenho uma tecnologia, eu posso o quê? Inovar. E a partir dessa inovação, eu vou conseguir desenvolver essas tecnologias. Beleza, turma? Vamos nós para o nosso segundo episódio de hoje. E nele, vamos tratar aí sobre outra maneira de regionalizar o mundo, utilizada a partir da década de 1960, no contexto da Guerra Fria, foi a regionalização dos países em primeiro, segundo e terceiro mundo. Esse critério leva em consideração: primeiro mundo, país capitalista; segundo mundo, os ex-socialistas; e no terceiro mundo, os desenvolvidos, os subdesenvolvidos ou pobres. Olha, gente, tecnologia e regionalização. Um outro aspecto muito importante. Tecnologia e regionalização. Olha só, a tecnologia, gente, ela acaba regionalizando o mundo em grupos de países. Nós temos os chamados grupos de países. Quais são? Eu tenho os países centrais e eu tenho os países periféricos. Bom, o que difere os países centrais dos países periféricos? A tecnologia. Olha só. O capital, ou seja, o investimento. O que difere também os países centrais? A presença de multinacionais, o que vai também determinar se país central, o tecnológico ou periférico, seria também o comércio. Além do comércio, nós também temos a realidade da qualidade social. Qualidade social. Gente, presta bem atenção. A tecnologia ela acaba regionalizando os países. Hoje, nós temos dois grupos de países. Os países centrais e os periféricos. Professor, qual a diferença de país central para país periférico? Está aqui os aspectos. Primeiro, tecnologia. Os países centrais, eles usam mais, desenvolvem mais, modificam mais a tecnologia. Os países periféricos, eles são mais consumidores e menos produtores. Quem são os provedores da tecnologia? Ou seja, o que é ser provedor? É produzir, é inventar, gente. É criar tecnologia, é desenvolver tecnologia. Quem mais faz isso? Os países centrais. E os periféricos? São apenas receptores, consumidores dessas tecnologias. Dinheiro, capital, grana, investimento. Quem mais investe? Quem mais produz riqueza? Quem mais tem grandes empresas de investimento? São os países centrais. Os países centrais, eles têm muito mais capacidade de investimento,
porque eles têm mais bancos financeiros, investidores, acionistas, que ganham o mundo todo. Já os periféricos, o capital, a maior parte é emprestado de fora, gerando dívida. Qualidade social. Aliás, espera aí, multinacionais. Gente, se nós pegarmos as maiores multinacionais do mundo, de onde elas são? Países centrais. Renault, da França. Toyota, Japão. Fiat, Itália. Volkswagen, Alemanha. Ford, Estados Unidos. Samsung, Coreia do Sul. E vai embora. Aonde nós temos a sede, o surgimento das maiores companhias internacionais? Países centrais, elas nasceram lá. E os periféricos? Receberam elas. Consomem delas. Produzem nelas, mas elas são de fora. Comércio. Ah, meus amigos. Quem é que fala alto no comércio internacional? Onde temos mais transações comerciais? Compra e venda. Circulação de mercadoria. Nos países centrais. País periférico, o comércio é extremamente dependente. Não tem o mesmo porte, a mesma modernidade. Qualidade social. Olha, meus amigos. Eu falo do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, educação, saúde, saneamento básico, segurança, taxas de mortalidade, natalidade, crescimento vegetativo. Qualidade de vida, gente. Onde é que nós temos mais? Países centrais. Por quê? Os países periféricos, aí nós vamos ter mais desigualdade, concentração de riqueza. E os indicadores sociais lá embaixo. Problemas sérios que nós vivemos nos países periféricos. Então, gente, hoje o mundo, através da tecnologia, nós temos essa regionalização. Regionalização essa que acaba diferenciando, segregando. E essa segregação, turma, ela não ocorre só entre países. Essa segregação também ocorre dentro do próprio país. E não é só no Brasil, não, gente. Vários países do mundo nós temos uma desigualdade interna muito forte. Porque as tecnologias geram formas de produção e acumulação de riquezas diferentes. Beleza? 3 minutos, por favor.
de volta pelas ondas, falando de tecnologia e regionalização. Tecnologia divide, gente. Tecnologia avança. Tecnologia tem seus pontos positivos e negativos. Mas tecnologia também, ela segrega, claro. Porque para ter acesso às tecnologias, eu envolvo a questão financeira, conhecimento, eu envolvo a questão social, estrutural. São pontos que eu quero frisar sobre as desigualdades no acesso à tecnologia. As desigualdades no acesso às tecnologias. Quais são as relações da desigualdade no acesso às tecnologias? Bom, primeiro, a questão econômica. Deixa eu organizar isso aqui, rapidão. Econômica. Claro, gente. A economia ela vai influenciar seriamente no acesso às tecnologias, isso é fato. Porque tecnologia não é de graça na sua maior parte. É paga. E para ter acesso a essas tecnologias, eu tenho que comprá-las, adquiri-las. E de alguma forma, mesmo aquelas que nós pensamos que vai ser de graça, que vão ser de graça, não são não. Para usar certas tecnologias, você precisa de ferramentas, por exemplo, para usar o WhatsApp, que você não paga para usar, você tem que ter um celular que usa o WhatsApp. Você tem que ter acesso a uma internet, que muitas vezes você tem que pagar. A economia é um grande segregador das tecnologias. Pode ter certeza. Como é que eu vou consumir, ter acesso, se eu não tenho uma condição socioeconômica para isso? É por isso que tem muitas pessoas que ficam à margem da tecnologia. E uma coisa interessante. A tecnologia ela tem um poder de integrar quando se usa. Tem. Porque quem utiliza da internet, quem tem acesso à internet, aos equipamentos da tecnologia, estão integrados. Simultaneamente, online, em tempo real, com todo o planeta. Agora, quem não tem acesso, vamos lá, ela exclui. Quem não tem acesso às tecnologias fica à margem, ou seja, marginalizados da tecnologia. E ainda lhe digo mais. Quando não se tem, o poder da exclusão dela é maior do que quando se tem na integração. Meus amigos. Mas cuidado, que quando eu digo a não ter acesso às tecnologias, não pensem assim, só as pessoas que não têm acesso de jeito nenhum. Não. O não ter acesso é ou não ter acesso de jeito nenhum, ou ter acesso numa quantidade menor, de forma precária. Isso aí segrega, gente. Eu tenho um celular, eu tenho um computador, eu tenho... Mas você tem acesso às principais tecnologias? Não, você tem algumas. Você está sendo segregado pelas tecnologias. Um outro problema das desigualdades da tecnologia é a questão do conhecimento / capacitação. Olha só. Você precisa conhecer as tecnologias. Você precisa se capacitar, ser instruído para ter acesso às tecnologias. Eu toco num ponto importante. As pessoas que não sabem ler, elas não são clientes dessas novas tecnologias, porque não sabem ler. Como é que uma pessoa que não domina a escrita, a leitura, vai ser um cliente dessas tecnologias? Complicado. Muito complicado. É por isso
que muitas nações e governos e empresas investem na alfabetização. As pessoas precisam aprender a ler para serem clientes da tecnologia. Às vezes, políticas de alfabetização não são nem tantas para torná-las pessoas melhores, mas sim dependentes da tecnologia. Eu comparo com a abolição da escravatura. Quando libertaram os escravos, meados ali do século XVIII/XIX, quando libertaram os escravos, não foi porque estavam tão preocupados com a vida deles. Infelizmente, não. Libertaram os escravos, e foi uma imposição mundial da Inglaterra, porque a Inglaterra já tinha vivido a Revolução Industrial. A Inglaterra vivia de fábrica. E fábrica, ela precisa vender. E para a fábrica vender para o mundo, ela precisa de comprador, consumidor. Os ingleses estavam mais interessados em vender seus produtos industrializados. Escravo, gente, não compra produto industrializado. Compra não. Ou seja, qual é a ideia dos ingleses? Qual foi a ideia? Liberta-se os escravos para torná-los trabalhadores livres, para ganharem dinheiro e se tornarem consumidores para comprarem os produtos industrializados da Inglaterra. Nossos, né? O caso dos ingleses. Por da mesma forma, turma, você vê a difusão das tecnologias. As pessoas hoje, a ordem é reduzir os custos de acesso à tecnologia, ensinar as pessoas a manusearem as tecnologias. Porque se eu reduzo o custo de acesso à tecnologia e eu ensino as pessoas, elas vão passarem a ser consumidoras de tecnologia. Então eu comparo muito essa coisa da libertação de escravo com a capacitação das pessoas que não conseguem entender de tecnologia. É por isso que o analfabeto é comparado a um escravo no século XIX. Se o escravo não consumia porque era escravo, o analfabeto não consome a tecnologia de hoje porque ele não conhece, não tem como. Se você colocar um celular na mão de um analfabeto, como é que ele vai consumi-lo? Não vai não. Ou seja, é uma realidade cruel. Um outro fator que contribui para as desigualdades na tecnologia é a infraestrutura, que é muito desigual, gente, entre o mundo. Nós temos no mundo países que pouco utilizam a internet comparado à quantidade de pessoas que moram nele. Os especialistas chamam esses países que pouco utilizam das tecnologias de buracos da internet. São os chamados buracos da internet, conhecido também como pontos cegos. Porque as pessoas não consomem tecnologia. Porque não tem estrutura. Eu tenho que ter provedores, eu tenho que ter equipamentos, eletricidade, gente. Acesso a computadores. Se eu não tiver um mínimo de infraestrutura, de acesso às modernas tecnologias, redes sociais, mídias sociais, isso vai gerar uma desigualdade. Desigualdade. Então, esses aspectos é que tornam o acesso às tecnologias
E eu ainda posso citar aqui também, gente. Olha só que isso é uma coisa muito interessante. As políticas públicas, vamos assim dizer. Que eu preciso do poder público para investir. E um exemplo de inovação tecnológica é o canal Educação, que é um belo exemplo de mediação tecnológica. Nós chegamos ao mundo inteiro, a várias cidades do Piauí, polos. Isso através de políticas de inclusão digital. Se nós não tivermos esse apoio, essas medidas de Estado, que vai além de governo, né? Porque o Estado ele é maior do que os governos passam, o Estado é a nossa nação. E a nossa nação e o nosso Estado deva, mais ainda, investir no acesso às tecnologias. Isso contribui muito. Então, já quando os governos, os estados não investem, aí o acesso às tecnologias elas se tornam precários, né, João? 3 minutos, por favor. Ok, de volta pelas ondas do canal Educação, falando sobre tecnologia, aplicação da ciência. Continuando aqui, turma, vamos dar uma olhada. Olha, critérios físicos. A criação de regiões identificando áreas de elementos físicos comuns, como clima, relevo, vegetação
e hidrografia. Isso aqui, turma, é a relação com a natureza. E a tecnologia, gente, ela também vai influenciar na natureza. Então, eu queria que vocês entendessem sobre a relação entre tecnologia e natureza. Meus amigos. Isso aqui é uma coisa muito importante e muito interessante. Olha, primeiro, problemas ambientais. Problemas ambientais. Todos nós sabemos que com o advento das tecnologias, nós passamos a produzir mais. Ter uma maior produção e produtividade. Se passamos a produzir mais, passamos a intervir mais na natureza, explorar mais a natureza, dominar mais a natureza. A tecnologia fez isso. Foi graças às tecnologias que nós passamos a explorar o mundo inteiro, a gerar uma poluição mundial, como o aquecimento global. Foi graças à tecnologia que nós passamos a corrigir solos e a plantar onde não plantávamos, a criar onde não criávamos. Foi graças às tecnologias que nós geramos mais consumo. Porque a tecnologia ela vai todo tempo se modificando e a gente tendo que comprá-la. E o consumo gera mais impacto. Ela, por si só, gerou estratégias de explorar mais a natureza. Atividades, produtos novos que impactam sobre a natureza. E elas também fizeram com que nós tivéssemos mais consumo, fizéssemos mais consumo. E, consequentemente, mais produção de lixo, enfim. Mas olha só, a tecnologia também surge como soluções ambientais. Então, não vamos pensar que tecnologia só gera problemas ambientais. Só problemas para a natureza. Não, gente. Foi graças às tecnologias que a gente passou a entender mais a natureza. E até criar soluções de preservação para a natureza. Gente, quem são os grandes responsáveis por políticas ambientais, por ideias de preservação, técnicas de preservação? São os cientistas, são os das tecnologias. Como é que eu sei que a atividade tal gera determinado impacto ambiental? Por conta das tecnologias. Vamos fazer o mapeamento das queimadas da Amazônia. Os satélites me ajudam, os drones. Vamos fazer uma análise da realidade dos rios do Brasil. A tecnologia vai me ajudar. Então, a tecnologia ela não só destrói, mas ela ajuda, contribui, sim, gente, para pesquisas de preservação, estudos generalizados, locais. Sem essas tecnologias, nós não teríamos essa capacidade. Problemas ambientais, soluções ambientais. Maior conhecimento da natureza. Meus amigos, o homem passou a conhecer muito mais a natureza depois que ele passou a explorar as tecnologias. Uma coisa que eu acho interessante, os Estados Unidos da América. São os maiores poluidores do planeta, os Estados Unidos. Um dos maiores responsáveis pelo aquecimento global, os Estados Unidos. Aquele que mais desenvolveu atividades que geram poluição ambiental e atmosférica, os Estados Unidos. Os maiores lançadores de gases do efeito estufa, os Estados Unidos. Mas o que nós sabemos sobre o efeito estufa e o aquecimento global
foi graças às pesquisas do mesmo Estados Unidos. Os efeitos do aquecimento global e as consequências trágicas que estão ocorrendo. Quem nos ajudou a entender? Os Estados Unidos. Eu estou querendo te dar uma prova, de que tecnologia faz com que a gente aprenda mais, entenda mais sobre os ciclos naturais, por exemplo, as estações do ano, os regimes de chuva. Um fenômeno mundial que ocorre pela natureza é o El Niño, que é o aquecimento das águas do Pacífico. E esse El Niño, ele acaba gerando vários problemas, alterações climáticas no planeta. Quem foi que descobriu isso? Os Estados Unidos. A partir da sua ciência. Então, a relação da tecnologia com a natureza é um misto de amor e ódio. Ódio, a grosso modo falando, porque as tecnologias, como eu te falei, gera mais consumo, gera mais produção, o homem passa a dominar mais a natureza. De amor, porque são as mesmas tecnologias que podem nos salvar. Se as tecnologias são as que estão nos destruindo, são as tecnologias que podem nos salvar. Porque através dessas tecnologias é que a gente vai criar políticas ambientais, sustentáveis, que só serão possíveis quando implementarmos elas. Olha, essa história aí do aquecimento global, degelo das calotas, aumento do nível do mar, inundações nas praias, alteração nas chuvas. Foram as tecnologias que nos mostraram isso. Então a gente não pode se distanciar dessas tecnologias. Não, podemos não. Porque são elas que nos dão essas possibilidades de entendimento sobre a natureza. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas. Tecnologia é o episódio de hoje. Critérios socioeconômicos. Baseiam-se na divisão que considera aspectos sociais como idioma, distribuição da riqueza, concentração de renda, industrialização, áreas de maior ou menor desenvolvimento. Pessoal, a tecnologia também ela está intimamente ligada a essas questões culturais. Cultura e tecnologia se fala muito na indústria da mídia, a indústria do entretenimento, a indústria cultural. E é verdade. As tecnologias, elas nos norteiam, nos direcionam no âmbito cultural. A gente está gostando de coisas e aplicativos e se diverte, e jogam tecnologias. Essas tecnologias, gente, elas estão criando uma cultura musical, esportes. As tecnologias, gente, elas estão cada vez mais interagindo culturalmente com a gente. A riqueza, né? Olha, gente, tecnologias estão gerando riquezas instantâneas, rapidamente. Da noite para o dia, pessoas ficam milionárias com o uso das tecnologias. Pessoas que criam um modo de vida, de sustento, somente com as tecnologias. São autônomas. Profissionais de si, para si. Sem sair de casa, lembre-se do home office. Tecnologia e indústria, aí não precisa nem falar, né? Porque... E precisa, né? As indústrias, elas se servem muito, demais. São elas o berço da tecnologia. Quem criou, evoluiu, mundializou, proporcionou, melhora, utiliza das tecnologias. Indústria. São elas, as indústrias, que são os berços da tecnologia. Áreas de maior desenvolvimento. É onde nós temos mais tecnologia. As áreas mais ricas, de maior produção de riqueza, consumo, rendas mais altas, é onde nós temos mais tecnologia. Então ela está intimamente ligada até à natureza, as condições naturais do lugar, podem propiciar ou não o consumo dessas tecnologias. É impressionante. Olha só, até a questão cultural, religiosa, turma. A gente observa que as tecnologias, no âmbito da religião, elas ajudam como ferramentas para o exercício da religião e da religiosidade, que são duas coisas diferentes. A sua espiritualidade atrelada à sua visão de mundo é a sua religiosidade. O segmento de algum dogma, de alguma instituição, é a religião. Então, quando você vai a alguma igreja, você está exercendo a sua religião. Seja ela qual for, você está exercendo a sua religião. Mas quando você busca uma espiritualidade, aí você está exercendo a sua religiosidade, independente da religião. Tem pessoas que não praticam uma religião, mas que têm a sua religiosidade. Pois as tecnologias, elas influenciam muito nisso. Elas divulgam os princípios religiosos. É através dos aplicativos que a gente pode se conectar à sua religião. Mas também tem o lado das agressões religiosas que ocorrem, das diversas religiões que sofrem através das tecnologias. Isso é fato. Muito. Que ocorre de maneira intensa. A questão política, né? Não vamos entrar nessa esfera, porque está muito carne viva esses dias, esses tempos no Brasil. Mas nos Estados Unidos, as redes sociais influenciaram, e aqui também. Porque as redes sociais, gente, elas são
o principal palco das discussões políticas, das opiniões, das divergências, das confusões sobre pensamentos de diversos aspectos da sociedade, da natureza, da vida. Pessoas que não concordam. Mas é como eu sempre digo, a divergência de opinião não descarta o diálogo. Muito pelo contrário. Promove o verdadeiro diálogo. Porque se eu tenho uma opinião diferente sua, que a gente discuta sem imposições, porque é dessas opiniões diferentes que vão surgir o verdadeiro diálogo e as verdadeiras soluções. Soluções não surgem as principais de unanimidades, de consensos primórdios. As soluções, elas surgem de divergências, porque vai tendo o amadurecimento Mas o que se vê hoje é a intolerância, o desrespeito em todo mundo. É o que nós chamamos de guerrilha midiática. É uma guerra nas redes sociais. Do mundo inteiro. Então as tecnologias, turma, elas vão expandindo para campos, olha, religião, natureza, política, economia, relação pessoal, interpessoal, familiar. E sempre com um lado bom e um lado ruim, né? Porque as tecnologias, elas nos dão e nos proporcionam. Porque se elas não me proporcionassem mais acesso, eu não estaria usando ela. É nesse sentido em que a tecnologia ela precisa ser analisada. Como palco das inovações, mas também das contradições. Contradições essas que nos levam a buscar tecnologias sustentáveis. Nós temos que saber usar das tecnologias. Nos assistir dela e não elas assistirem a gente. É nesse âmbito que a gente precisa entender. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. Tecnologia foi o lema dele. Vida social, ambiente, tecnologia e exploração, conhecimento da natureza, tecnologia e trabalho, tecnologia e governo, tecnologia e cultura, em arte. Uma aula que tratou-se das tecnologias. Muito obrigado pela atenção, concentração, dedicação, anotação. Espero ter contribuído para o entendimento desse conteúdo que envolve tecnologia. Que vocês tenham um bom resto de aulas e noite e até a próxima aula. Valeu, turma!